Olá, tudo bem? Como vocês estão? Antes de nós adentrarmos nos estudos dos embargos de terceiro, oposição, habilitação, enfim, seguintes, eu quero fazer uma observação com relação ao material que foi disponibilizado para vocês no SAGA, o primeiro material, que é justamente sobre uso capião, extrajudicial e regularização fundiária. Por que falar desse assunto dentre os procedimentos especiais? E aí eu queria fazer uma observação justamente sobre o uso capião, o Código de 73 e o novo Código de 2015 acerca do uso capião, tá bom? Então, nesse sentido, o uso capião nós sabemos, vocês já estudaram direito material acerca desse instituto, que é uma forma originária de aquisição da propriedade, e a propriedade é um direito real por excelência, e a soma da posse mansa, pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, somada ao tempo, o tempo que a lei exigir, a depender da espécie de uso capião, quer seja extraordinário, ordinária, especial rural, especial urbana, familiar, enfim, dependendo da situação, é um tempo que a lei exige, coisa imóvel, enfim, uma possibilidade de uso capião, somado posse e o tempo que a lei determinar. E aí nós temos a possibilidade de querer que seja declarado o meu direito acerca desse bem e usucapi-lo e adquirir essa propriedade. Então nós sabemos que a usucapião ela pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Antigamente somente judicial. Então está desjudicializando desburocratizando tantos procedimentos, passando para essa possibilidade extrajudicial. As vias administrativas, resolvendo tantas situações, tornando mais célere, enfim, menos custos, tá? Então, aí a possibilidade do uso capião. Para dizer então para vocês que o Código de 73, ele previa a possibilidade de uso capião judicial através de procedimento especial de jurisdição contenciosa. E se vocês fizerem a leitura agora dos nossos dispositivos legais, daquilo que a lei considera como sendo procedimento especial de jurisdição contenciosa, nós veremos que não está mais ali inserido a uso capião. Ou seja, o Código 2015 estabelece que o uso capião agora judicial é um procedimento comum. Tá? Então você vai levantando, por exemplo, na leitura dos dispositivos legais, algumas situações, aviventando isso. Por exemplo, o artigo 246, parágrafo 3º, vem falando de citação, tá? De citação das ações de uso capião, tá? Então, assim, o que nós vamos perceber? Quem que deve ser citado numa ação de uso capião? Então, quem é citado? A pessoa cujo nome, daquele imóvel que uso capiendo, todos os confinantes, todos os interessados são citados por edital, tá? Interessados nessa situação, também representantes do Distrito Federal, se for o caso, da União, do Estado, do município. Nós vamos perceber que o Ministério Público necessariamente sempre atua como fiscal da lei nessa situação, justamente por ser interesse público, interesse social, enfim. Então, assim, nós vamos perceber algumas situações. Por que a uso capião era considerado procedimento especial? Justamente pela quantidade de citações e intimações. Tornava ela esse procedimento, mas ela não é um procedimento célere, é um procedimento demorado, justamente por essas situações. Então, assim, observou-se, então, a não mais necessidade de fazer com que esse procedimento fosse assim considerado. Então ele foi retirado dos procedimentos especiais, tá? E passou então a ser um procedimento comum, e o procedimento comum previsto lá no artigo 319 e seguintes do CPC, e vocês já estudaram nesse sentido, tá bom? A novidade é a possibilidade do uso capião extrajudicial, tá? E é justamente a espécie de uso capião extraordinário que foi trazido para essa possibilidade de uso capião extrajudicial, tá bom? Feito em cartório essa uso capião administrativa que nós estamos estudando agora, que é objeto desse material disponibilizado para vocês pelo SAGA. Então ele traz uma leitura bacana, falando justamente sobre a regularização fundiária, tá? E a uso capião
extrajudicial justamente está prevista na Lei de Registro Público, artigo 216, tá? Feito no cartório de registro de imóveis, e ela vem se diferenciando daí da regularização fundiária, porque a regularização fundiária, diferentemente da uso capião, eu não preciso provar o tempo, eu só preciso provar as circunstâncias da necessidade dessa regularização fundiária. Bom, então assim não tem essa necessidade, né? Eu só preciso provar as circunstâncias que justificam essa regularização com base nos dispositivos legais. Uma dúvida aí na leitura do Saga vocês vão percebendo, por exemplo, o próprio Código Civil, artigo 102, a súmula 340 do STF, todas elas são no sentido de não permitir a uso capião de bens públicos, por exemplo, tá? Mas nós sabemos que existem julgados contrários a essa situação, tá? Então, assim, as coisas foram crescendo nesse sentido. Mas eu pergunto assim, é possível, e ali no material também se pergunta, é possível o uso capião extrajudicial de bem público? Então, assim, no primeiro momento, pela leitura fria da lei, não é possível, tá? É essa a ideia. Então, mas, quando você fizer a leitura da lei, né, da REURB, que é justamente essa regularização urbana, Lei de Regularização Fundiária, artigo 23, parágrafo 4º, a lei é 13.465 de 2017, ela passou a admitir a regularização de área pública, tá bom? Então, assim, não cabe uso capião de área pública no primeiro momento, inclusive pelas vias administrativas extrajudiciais, mas eu posso fundamentar o meu procedimento nessa lei e buscar, né, o meu fundamento na lei de regulamentação fundiária para querer, através daí do Instituto da Uso Capião ou de outro que seja, regularizar a minha situação, uma doação, uma compra e venda, enfim, qualquer instituto, instrumento processual para regularizar com base, com fundamento nessa lei, então aí agora que me possibilita. Tá? Então é uma leitura bacana que talvez traz alguma novidade para vocês para complementar os nossos estudos. Não é o objeto do nosso estudo, então eu quero deixar isso claro para vocês, tá? Porque não é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que nós vamos nos atentar. Então nosso primeiro objeto de estudo efetivo são os embargos de terceiro. Mas é importante que vocês saibam que eles eram tratados como os procedimentos especiais, agora não mais, tá? E essa possibilidade do uso capião extrajudicial justamente para desburocratizar, tá? Todo o nosso judiciário, nosso sistema, né? Os custos são menores, enfim, tá? Então a ideia de regularização fundiária justamente é porque ele é esse instrumento de intervenção estatal no parcelamento irregular realizado em área que deveria, né, de terra pública. Olha que bacana, uma terra pública podendo ser regularizada ou privada. Então, tanto uma terra pública quanto uma terra privada, ela pode ser objeto de regularização fundiária, tá? Com a finalidade é justamente garantir à pessoa, entidade familiar, o acesso à moradia digna, segura, tá? Que tenha devidamente titularizada, né? Titulada, né? Que a pessoa possa morar ali com segurança, tá? Então essas algumas ideias aí tratando para vocês. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Salvo engano é isso, tá bom? Então o objeto de nosso estudo não é o uso capião, mas eu achei interessante a gente trazer essa situação aqui para que vocês tomem esse conhecimento, beleza? Bons estudos, Deus nos abençoe.